日は落ちた。貴様の命も没する時だ。ヘイベイビー、そんな不安定なところで戦う。俺はな、お前をこの手にかけたくなかった。Eu tava meio perdido nos últimos tempos. Eu tava ficando muito nas aulas de história. E aí eu acho que eu me perdi um pouco em algumas Jojo poses. Vamos parar com isso. Vamos sair desse corpo que não me pertence. Bem-vindos mais uma vez ao Grunge do RPG. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo. Para quem me conhece, meu nome também é Luiz Eduardo. Eu queria estar falando um pouco aqui sobre algo que é a questão de referências, mas não referências como as de Jojo. Eu quero fazer uma referência à questão de história. Caso vocês não saibam, eu sou formado em História desde 2010 e, além disso, sou ilustrador, mas isso não entra no assunto de RPG, pelo menos por enquanto. E eu queria dar algumas ideias para narradores. Caso vocês não saibam, eu estou escrevendo um livro chamado Pontos do Tempo Perdido, e ele é baseado numa partida de RPG que eu narrei em 2010 também, época de 2010, 2011. E quando eu narrei essa história, eu usei como pano de fundo a época da Segunda Cruzada. Ok? Até aí tudo bem. E por que eu fiz isso? Eu via muitos jogos que normalmente utilizam a Idade Média, conhecida erroneamente como Idade das Trevas, porque não foi um período tão terrível assim. Se a gente comparar, sei lá, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, que pode até não ter tido assassinatos em massa, mas gerou mortes como a de cientistas que foram acusados falsamente pelo Joseph Markert, senador dos Estados Unidos, por serem amigos dos soviéticos e terem dado planos para a bomba atômica. Isso que eu estou falando pode parecer simplesmente fatos que eu estou falando a mais aleatoriamente, mas eles vão se encaixar no que eu estou querendo propor aqui. E quando eu fiz esse Conto do Tempo Perdido, essa história de RPG, eu já havia sistemas que já trabalhavam com a Idade das Trevas, ou melhor, Idade Média, mas eles tratavam exatamente dessa maneira, como Idade das Trevas, um período ruim, como Arcano e Vampiro Idade das Trevas. Na verdade, no mundo de World of Darkness, existe toda uma franquia de livros baseadas em Idade das Trevas, que é a Idade Média. Mas eu, como professor de história, não posso deixar que isso aconteça, então eu transformei o período medieval, que já vem que puxa um pouco da Idade Antiga nessa questão de misticismo, junto com o RPG, que eu também estava aproveitando e colocando, para transformar ele tão místico quanto algumas pessoas acreditavam que era naquele período. Só para você ter uma ideia, apesar de ser algo muito pouco difundido hoje em dia, acreditava-se sobre a questão de fadas, que as fadas poderiam capturar você, os elfos, como a gente conhece hoje em dia, mas isso foi algo que foi se transformando através de escritores como J.R. Tolkien, C.S. Lewis, gerando a fantasia medieval que nós conhecemos, puxando um pouquinho também mais para frente do Robert J. Howard, escritor de Eric, que eu esqueci o nome certinho, o nome dele. Enfim,
Eu queria puxar um pouco dessa ideia da época medieval para os jogos de RPG que eu estava narrando naquela época. Ah, mas o que tem a ver isso, Luiz? Vamos lá. A história, ela é um prato cheio para você utilizar pequenos detalhes, pequenas nuances que são só perceptíveis se você tiver um olho bem atento. Por exemplo, quando eu falei sobre Joseph Markart e tudo mais, a gente pode falar uma história sobre conspirações, podem ser tanto com relação à questão da Guerra Fria, ou seja, Estados Unidos e antiga União Soviética, assim como pode ser na verdade uma trama elaborada de seres sobrenaturais ou paranormais, e vai ser algo muito rendável para a história. Ah, você acha que não dá certo? Stranger Things fez isso, só colocou um pouquinho mais para frente, 1985. Pelo que eu me lembro, Stranger Things começa em 1985. Não é anos 50, anos 60, mas tá lá a questão do comunismo e tudo mais. Obviamente eu não estou falando de um lado da cortina de ferro estava certo, um lado estava errado, eu só estou querendo utilizar isso como parte da trama. Assim como também a gente pode falar sobre um período da Segunda Guerra Mundial, onde, por exemplo, na verdade tudo isso foi a trama de uma sociedade secreta que se utiliza de tudo isso para alcançar um poder muito grande com a morte das pessoas. É algo que eu já pensei uma vez em escrever e até mesmo narrar, mas eu nunca tive essa capacidade antes. Mas falado tudo isso, até mesmo a questão da referência de Jojo foi um pouco isso. Um dos capítulos que eu mais gosto de Jojo é Stardust Crusaders, que é a parte que eles viajam pelo mundo, e é isso que eu puxei um pouco em Contos do Tempo Perdido. Na Segunda Cruzada, enquanto os reis estavam lá na batalha das cruzadas, indo na direção das cruzadas e tudo mais, a magia ela existe, só que ela é escondida por esses magos, por esses seres mais poderosos, que não permitem o contato com pessoas mundanas, como eles chamam. Eu acho que em Harry Potter seriam chamados de trouxas. Mas essa é a ideia. E eles viajam, os personagens principais, por diversos lugares, encontrando algumas características, algumas culturas, como a palavra maktub, que vem da cultura árabe, e, se eu me lembro direito, deve ter mais a ver com a questão do islamismo, que significa está escrito, ou seja, o destino já está traçado, mas nós não acreditamos muito nisso no Ocidente. Outra coisa, eles vão para a Irlanda, que é um lugar que está meio deturpado por conta de forças sobrenaturais. A Irlanda sempre teve essas questões sobrenaturais, que acho que até foram aproveitadas também por Lobisomem Apocalipse e outras obras. E eles também passam pela Inglaterra, e quando chegam na Inglaterra eles encontram uma mistura entre elfos, que são de culturas gregas, celtas, nórdicas, basicamente germânicas, e uma quarta que é relativa aos elfos negros, que ficam abaixo da terra. E tem todo o lance de semidivindades, dragões e tudo mais, que existem em diversas culturas que a gente consegue mesclar de uma maneira legal dentro do RPG. Mas tem que ser feito de uma maneira bem orgânica para não ficar algo maçante. E é isso que eu proponho a você. Faça uma pesquisa sobre história. Se você não quiser pegar sobre história, pesquise somente sobre mitologia, crie seu próprio mundo. No próximo vídeo eu posso falar sobre a questão de mundo, mas use o planeta Terra. Ele é tão vasto, a cultura egípcia, que não é que eles tinham medo da morte, mas eles valorizavam a vida para depois da pós-morte eles poderem ter alguma coisa maior. A cultura grega, que é engraçado que toda vez que você ouve falar sobre Zeus,
ele é um canalha, mas se não fosse por ele, metade dos semideuses não existiriam. E mesmo assim, os padrões dos gregos é seguirem aquele canalha do Zeus. Ou seja, todo mundo seguia o Zeus, não seguia, sei lá, Atena, que era uma pessoa 1000 vezes mais capacitada. Apesar de terem dado o nome à cidade de Atenas, mas se você for ver, a maioria do pessoal seguia os padrões de Zeus. A questão da própria Idade Média, dos povos que viviam em feudos e daí poderiam ver na questão de um aventureiro a única chance de conseguir subir de nível, lembrando que a Idade Média era formada por estamentos e os camponeses normalmente nunca cresceriam, mesmo quando eles iam para o clero, seriam o baixo clero. O alto clero era dado somente ao pessoal da nobreza, alto clero. Bem, eu vou parando por aqui, essa foi só uma das ideias. O vídeo sobre mundos logo vai sair, eu acho, sobre criação de mundos, mas vamos ver no que vai dar.